Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Hoje, nós continuamos com o módulo 2, Fundamentos do Estado Brasileiro, e nessa nova unidade a gente vai trabalhar a questão da cidadania. E a cidadania, ela provém justamente do latim civitas, que vai significar cidade ou estado, ou mesmo cidadania. A cidadania entre os gregos não era universal. E uma vez que a sociedade grega, ela era inserida dentro da cidade-estado. Então, aqueles que eram considerados cidadãos, eles possuíam riqueza material e eram proprietários de terra, além de serem homens livres. Então, dessa forma, na Grécia, as mulheres, os estrangeiros, os comerciantes, os artesãos e os escravos, que também existiam na época, muitos deles por questões de dívidas ou como perdedores de guerras, eles não eram considerados cidadãos. Então, a cidadania ela era limitada a um grupo específico de indivíduos. Já em Roma, num primeiro momento, também somente os patrícios eram tidos como cidadãos e eram os únicos que possuíam os plenos direitos. E, em razão disso, eles eram os únicos que mantinham os cargos públicos, os cargos religiosos, e ficava de fora também uma grande parcela da sociedade romana que não era considerada cidadã. Na Idade Média, isso a gente percebe, justamente com o advento da produção feudal, que a cidadania ela vai ter uma certa dificuldade de existir. Uma vez que a figura que aparece é justamente a dos suceranos e dos vassalos, em que a sociedade ela acaba sendo dividida nesse período histórico entre sacerdotes, guerreiros, que muitas vezes eram os nobres, e os camponeses. Isso vai mudando com o Renascimento, em que a ideia em relação à cidadania ela foi retomada e concomitantemente iniciou-se a construção da concepção moderna que nós temos hoje do que é ser cidadão e do que é exercer a cidadania. Então, vai se exprimir essa cidadania justamente a partir das revoluções burguesas, ou seja, a Revolução Inglesa, lá do século XVII, a Revolução Francesa, do século XVIII. E, seguindo ainda a historicidade da humanidade, a gente vai ter justamente dentro da Europa o chamado absolutismo. E nesse período, a cidadania ela quase que totalmente vai ser negada por quem detém o poder, visto que o sujeito ele não era considerado cidadão, mas ele era considerado o quê? Um súdito do rei. Então, o que não lhe garantia direitos, mas apenas obrigações e respeito à autoridade. E a participação política era inexequível, em função justamente do quê? Das decisões que eram centralizadas, pessoal, na figura do monarca, na figura do rei, não havendo com isso sequer a chamada democracia. Então, democracia e cidadania, elas são deixadas de lado. Já com o século XX, a partir do surgimento do denominado Estado de Bem-Estar Social, o conceito de cidadania ele passa a significar também não apenas os direitos civis e políticos, mas também os chamados direitos sociais. E então o cidadão, ele é aquele que tem direito a ter direitos. E direitos esses que vão além dos chamados direitos negativos, direitos que o Estado ele apenas cria e nós vamos fruir sem interferência estatal. Então, isso vai mudando a partir, então, do século XX. Mas qual que é o conceito que a gente pode dar de cidadania? Então, eu trouxe um conceito aqui do professor Siqueira Júnior, no qual ele fala que a cidadania é justamente a condição da pessoa que, como membro de um Estado soberano, ele se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Então, a cidadania ela vai representar o quê? Um status do ser humano apresentando-se simultaneamente como objeto e como direito fundamental das pessoas. Mas essa cidadania, como eu coloquei aqui para vocês, falar apenas da participação política, ela está relacionada a uma subdivisão, que é uma subdivisão clássica da cidadania.
Então, essa definição, ela trata-se da chamada cidadania passiva, ou seja, aquela que é outorgada pelo Estado, pelo país, com a ideia moral do favor e da tutela da cidadania ativa, né? Aquela que institui o cidadão como portador de direitos e também de deveres, mas essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços relacionados à participação política. Então, está muito relacionado ao quê? A questão do voto, né? Mas a gente também tem a cidadania ativa, que, de acordo com a professora Marilina Chauí, ela se define pelos princípios justamente da democracia, significando, então, uma conquista e consolidação social e política. Então, aqui, a cidadania, ela vai exigir instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, ou seja, movimentos sociais, movimentos sindicais, movimentos populares, e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, né, as legislações e os órgãos também do poder público. Então, a partir daí é que a gente vai ter aquilo que a professora Hannah Arendt vai denominar de a cidadania como sendo o direito a ter direitos. Isso já no início do século XX, né? Na primeira metade, ela escreve isso em uma das suas obras. Então, tem-se que o exercício da cidadania é justamente o quê? A plenitude do gozo dos direitos fundamentais dentro de um determinado Estado democrático de direito. Então, ser cidadão, na teoria constitucional moderna, é ser um indivíduo que tem um vínculo jurídico com o Estado. Ele é portador de direitos e também de deveres que são fixados por uma determinada estrutura legal, que pode ser, dependendo do país, as leis infraconstitucionais ou a própria Constituição desse Estado soberano, e essa estrutura legal é que vai conferir, inclusive, a chamada nacionalidade. Então, em função disso, a gente percebe que existe uma relação estreita entre cidadania, democracia e dignidade humana. E isso por quê? Porque toda pessoa, ela possui dignidade. Então, se a cidadania ela não é respeitada, como consequência, a dignidade da pessoa humana também não vai ser. Então, essa ideia de que tanto a cidadania quanto a dignidade da pessoa humana configuram um núcleo de radiação dos direitos fundamentais vai surgir justamente a partir de quando? Do pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Momento em que nós, como pessoa humana, como pessoas naturais, pessoas físicas, nós deixamos de ser apenas objetos de direito para sermos considerados também sujeitos de direito e podermos nos socorrermos ao judiciário, tanto no âmbito nacional, como também às cortes internacionais. Como no caso aqui do nosso continente, nós temos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual pode-se fazer denúncia de violação aos direitos da pessoa humana e que, então, remete para a Corte Interamericana. No que tange a nossa lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lá no artigo 1º, então logo de início, né, vem expressamente exposto que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito que tem como um dos seus fundamentos, justamente no inciso 2, a cidadania. Então, a cidadania, ela vem de maneira expressa dentro da nossa Constituição Federal, inserida como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E é importante dizer que existe mais de uma espécie, né, de cidadania que o professor De Plasto, né, subdivide como sendo natural e como sendo legal. Como eu disse anteriormente, a cidadania ela também tem uma relação com a questão de nacionalidade. Então, vai-se dizer que a cidadania é natural quando ela decorre do nascimento, quando ela decorre da nacionalidade. Tá?
E do nascimento por quê? Porque existem dois critérios relativos à questão da nacionalidade. O ius soli, que o indivíduo ele vai adquirir a nacionalidade pelo direito de sangue, ou seja, ele é filho de alguém que detém uma determinada nacionalidade, então ele também vai ter a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe ou de ambos, e também da nacionalidade, né, a legal, no caso, outorgada por uma declaração, que vai ser a naturalização. Então, é aquele indivíduo que ele nasceu em outro país, porém, ele expressamente deseja ter a nacionalidade de outro Estado soberano. Onde que nós encontramos isso, né, dentro do sistema jurídico brasileiro? Nós vamos encontrar isso na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 12, incisos, alíneas, e também na chamada Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. Então, são esses dois documentos que vão falar sobre a nacionalidade, tanto a nata, ou originária, quanto a naturalização ou secundária. Então, percebe-se aqui que existe uma relação também entre cidadania e nacionalidade, tá? Então, só frisando que na Constituição a nacionalidade ela se apresenta como o quê? Como um pressuposto da cidadania. Então, o nacional, seja ele nato, naturalizado, no gozo dos direitos políticos e participante da vida do Estado, ele vai ser considerado o quê? Cidadão. Então, nesse sentido, todo cidadão é necessariamente um nacional. Porém, nem todo nacional ele vai ser considerado um cidadão. Por quê? Porque há situações em que pode ser privado dele os direitos políticos. Então, a gente pode, por exemplo, pensar num nacional, num brasileiro, aí com 30 anos de idade, que tenha recebido uma condenação penal definitiva que transitou em julgado. Então, nos termos do artigo 15, inciso 3º, né, da nossa lei maior, enquanto durar os efeitos dessa condenação, esse indivíduo ele terá os seus direitos políticos suspensos. Então, para esse indivíduo, o que a gente vai ter? Que ele é um nacional, porém, como os seus direitos políticos estão suspensos, ele não vai poder exercer a cidadania no sentido estrito sensu, ou seja, esses direitos políticos. Mas vale dizer também, turma, que, de acordo com Marshall, a cidadania ela tem 3 partes distintas. Lembrando que a visão, a leitura que a gente tem sobre a cidadania, ela vai se modificando ao longo da história. Então, a cidadania lá da antiguidade não é a cidadania, né, da Idade Moderna e muito menos a cidadania agora do século 20 e 21. Então, ele vai dizer que a cidadania ela se divide em cidadania civil, que é composta das garantias e liberdades individuais, da cidadania política, que refere justamente a esse direito de participar no exercício do poder político, né, que é a capacidade de votar, de ser votado, e também a cidadania social, que são as condições mínimas necessárias para que nós venhamos a ter uma vida digna, a fruir de direitos mínimos, né, como sendo essenciais. Então, Marshall, ele vai além da cidadania e trata, né, como um direito político. Então, ele vai dizer que existe uma cidadania ativa e passiva, e se ao povo, né, comunidade determinada, atribui-se o supremo poder na democracia, nem todo o povo participa desse exercício do poder. Então, o povo, o governante, é o que tem a prerrogativa dessa participação política dentro de uma linguagem técnica. Então, ele vai gozar da cidadania. E a cidadania, então, ele vai possuir essas 2 dimensões básicas, que é a ativa, que compreende o direito de votar e de atuar na vida política, né? E a passiva, que é a elegibilidade, o direito de receber esses votos. Então, a participação na vida política do Estado, né, essa cidadania, ela é uma noção que vai se exprimir pelos participantes da vida política no Estado brasileiro, sendo que ele é um princípio justamente conexo com ao da soberania popular. Então, deve-se enxergar a comunidade política, né,
os cidadãos enquanto pessoas capazes de participar dessas decisões, que são decisões coletivas, imprimindo, então, ao Estado a responsabilidade de estimular essa participação no espaço público. Então, a gente vai estar falando aqui, inclusive, do princípio fundamental para a consolidação de democracia, né? E no regime no qual é preciso haver uma legitimidade nas decisões tomadas por parte do Estado. Diante disso, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter aquilo que alguns denominam, né, de cidadania lato sensu, ou em sentido amplo, né, e a cidadania em sentido estrito ou restrito. Qual que vai ser a diferença, né, entre um e outro? Então, na cidadania lato sensu, ou em sentido amplo, o cidadão ele é um indivíduo no gozo apenas dos direitos políticos de um determinado Estado. E já na visão estrito sensu, ou no sentido restrito e técnico, além dos direitos políticos, o cidadão ele também tem que fruir de outras prerrogativas constitucionais dentro desse Estado democrático e social de direito, bem como as garantias e os meios processuais para o exercício efetivo dos direitos e deveres inerentes à pessoa humana. Então, o sentido amplo da cidadania diz que o indivíduo somente é titular o quê? Dos direitos políticos. Então, qualifica os participantes da vida do Estado, né, o reconhecimento do indivíduo como pessoa na sociedade estatal. Significa aí também que o funcionamento do Estado está submetido à vontade popular. E aí o termo ele vai se conectar com o conceito de soberania popular, que está lá no parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 1º, né? E também com os direitos políticos, que está lá no artigo 14, né? E com o conceito de dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3, bem como com outros objetivos que a gente vai encontrando ao longo da Constituição Federal, como o artigo 196, 205, com base e meta essencial no regime democrático. Desse modo, pessoal, ser cidadão é mais importante que ser o presidente da República. Por quê? Porque nós, como cidadãos, nós não estamos à disposição do presidente da República, mas o presidente está à nossa disposição, por sermos cidadãos. Por essa razão é que se afirma no direito constitucional que a Constituição é destinada a nós, como cidadãos. E ao ser destinada ao cidadão, ela tem que dar instrumento para que a gente possa fruir de todas as prerrogativas, de todos os direitos, né, e garantias, e, obviamente, também assumir todos os deveres que nós temos perante outros cidadãos. Por essa razão é que existe o Estado, e este só pode ser representante dos cidadãos se tiver o quê? Um governo soberano. Um outro ponto bastante importante a ser tratado é a cidadania no processo legislativo, pessoal. Isso porque a cidadania no Estado democrático de direito ela é participativa, uma vez que o povo está envolvido no processo decisório e o poder dele emanado deve ser exercido em seu proveito e diretamente por meio dos seus representantes eleitos. Não obstante, a nossa Constituição Federal de 88, ela previu 3 instrumentos de democracia semidireta. Quais são eles? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Então, eu coloquei aqui até para vocês no desenho qual que é a diferença básica, né? Que vai diferenciar quando que a gente vai ter um plebiscito e quando vai ter um referendo. E coloquei a norma, né, no meio disso. Então, quando que a gente vai estar se referindo ao plebiscito? Quando for uma consulta prévia ao povo, né? A respeito de um determinado ato legislativo ou administrativo. Então, é prévio a norma, a criação dela. E o Congresso Nacional convoca. Um exemplo de plebiscito que nós tivemos foi o que aconteceu alguns anos atrás para decidir se a população do estado do Pará queria ou não a divisão, então, do estado em outros estados, que seria Pará, Carajás e Tapajós. E aí a população paraense decidiu que não, que queria manter o estado como o é, né? Então, mantendo o status quo.
Já o referendo, a gente já tem a norma, então vai ser uma consulta o quê? Posterior ao povo, para saber se ele vai ratificar ou se ele vai rejeitar um ato legislativo ou administrativo. Então, nesse caso, o Congresso Nacional, ele autoriza esse referendo. E um exemplo também que nós tivemos de referendo foi relativo ao comércio de armas de fogo e de munição. Então, o plebiscito e o referendo, pessoal, a gente percebe que eles são formas de exercer esse direito de voto. Então, nós é que vamos às urnas para decidir a respeito dessa questão legislativa e administrativa. E uma terceira forma, né, é a chamada iniciativa popular, que, diferentemente do plebiscito e do referendo, não se efetiva pelo exercício do voto. Então, como que se vai fazer, né? Com a iniciativa popular, nós, o povo, nós podemos apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, devendo, então, o projeto ser subscrito por pelo menos, no mínimo, 1% do território nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Então, há a possibilidade de se criar uma lei por meio do quê? Da iniciativa do povo. Geralmente, essa iniciativa popular, ela até inicia pela vontade popular, mas acaba o seu procedimento depois, né, sendo desencadeado por algum representante, né, do povo, representante eleito. Então, nós temos essas três possibilidades. E a gente verifica, então, que a cidadania, né, no Estado contemporâneo, ela também tem que ter uma relação estreita com as políticas públicas. Isso por quê? Porque as políticas públicas, elas são o meio pelo qual vai se realizar essa ação ativa do Estado. Lembrando que a cidadania, de maneira ampla, é só o voto, né? Ou lato sensu. Mas a cidadania, no sentido estrito sensu ou restrito ou teórico, vai além desses direitos políticos. E para que a gente possa, né, fruir desses outros direitos, como os direitos sociais, por exemplo, há uma necessidade de uma atuação do Estado. Não basta apenas ele criar a norma, mas ele também tem que criar forma para que esses direitos eles possam ser prestados a nós. Mas o que vem a ser essas políticas públicas? Então, eu coloquei aqui, de acordo com a professora Maria Paula Butti, né, que são justamente o quê? Arranjos institucionais complexos que se expressam em estratégias ou programas de ação governamental. Então, são programas de ação governamental que vão resultar justamente no quê? Num processo juridicamente definido para a realização de alguns objetivos politicamente determinados com o uso de meios à disposição do Estado, inclusive meios orçamentários. Tá? Então, a gente tem aqui que os ciclos, né, dessas ações relacionadas às políticas públicas se refere, por exemplo, ao momento da identificação do problema. Qual é o problema? Falta de creche, por exemplo, né? Uma formação da agenda, como que a gente vai melhorar isso, a formulação de alternativas. Depois vem o momento da tomada de decisão, né? A implementação já no momento posterior, depois vai se avaliar se isso está sendo positivo ou não, e até que ponto está sendo positivo e deve se manter por mais um tempo, ou se já pode, inclusive, ser extinto. Isso porque uma política pública ela é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, que vai ter como atores políticos envolvidos com o tema os policy makers, os policy takers, né, que são os analistas de políticas públicas, a mídia e os cidadãos em geral, né, e eles estão, então, encarregados de tratar de toda essa questão que envolve as políticas públicas, né? Os policy makers, como sendo aquele que protagoniza o estabelecimento dessa diretriz, sobre o policy takers, que é justamente
o destinatário dessa diretriz. Bom, pessoal, falamos um pouco, então, sobre a questão da cidadania, né? Fazendo um apanhado histórico desde lá da antiguidade até os nossos dias, passando por uma visão, né, tanto ampla do direito de cidadania, quanto também mais restrito. Para a nossa aula, nós trabalhamos, então, com as obras da Juliana Érica Bertoldi, do Everson Araújo Nauroski e do Paulo Siqueira Júnior. Vocês podem estar se utilizando dessas obras também para aprofundar um pouco mais o estudo de vocês, mas também fiquem abertos se vocês quiserem se utilizar de outras doutrinas. Bom, eu fico por aqui, o meu muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.